Este free speech, bom, vamos falar do adiamento da audição do Venâncio Mondlane, que deveria ter sido hoje, dia 10 de março, depois de muita especulação, depois que o Venâncio foi notificado e depois foi visto a sair do país, no aeroporto, depois foram postadas algumas imagens que indicavam que o Venâncio estava num outro país. Agora vem a informação de que sim, o próprio Venâncio, através de seus mandatários, tratou de comunicar à PGR que não estaria disponível para esta audição no dia marcado e que esta audição passa para amanhã, terça-feira, dia 11. Bom, o que é que eu tenho a falar sobre isto? Pouca coisa eu posso dizer. Eu acredito muito mais na possibilidade de que o Venâncio sim vai estar na PGR, até porque o Venâncio tem interesse em ser visto também como um líder que tem uma palavra que pode ser confiada. Então, por isso que eu disse no primeiro vídeo sobre este assunto que eu acreditava que o Venâncio tinha já uma viagem marcada. Podia até não ser isso, mas também o Venâncio pode ter usado justamente isto como uma estratégia para reforçar a sua imagem em relação a como ele é visto pela sociedade. Ou seja, uma pessoa que consegue, no momento de pressão ali em que é notificado, consegue sair para fora e voltar para mostrar que ele está comprometido com o país e com as pessoas que acreditam nele. Esta é a minha visão sobre esta situação. Sobre a questão de que ele está sendo perseguido, bom, isso está claro e eu decidi partilhar com vocês alguns artigos do Código Penal para vocês perceberem o que eu falei no outro vídeo, que nós nunca devemos pensar que essa coisa do Estado, do governo, o sistema judiciário, o direito em si é feito simplesmente com uma base de honestidade. Não, não é feito com uma base de honestidade, é feito mesmo para sacanear pessoa e perseguir pessoas. Então veja lá, por exemplo, este artigo 345 do Código Penal. Instigação pública e associação criminosa. O crime que qualquer policial ou estagiário que acabou de chegar já sabe tratar ali quando pega uma pessoa. Instigação pública a um crime. Vamos lá. Quem é uma reunião pública através do meio de comunicação social, por divulgação, escrito ou qualquer outro meio provocar ou incitar a prática de um crime determinado é punido com uma pena blá 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 blá. A questão é, vocês estão a entender efetivamente o que está sendo dito aqui? Quer dizer, você escrever alguma coisa, você falar alguma coisa em uma reunião, seja lá onde for, no meio digital ou uma reunião presencial, isso é incitação à violência. Mas a minha questão é, o que é essa coisa de incitação à violência? Porque a coisa, para ser crime, na minha opinião, tem que ser algo objetivo. Não pode ser algo subjetivo. Não pode ser um monte de nada que você, de repente, pode ser enquadrado até você saber que você cabe ali dentro daquele tipo de crime. Então, o que nós estamos a perceber e o que eu reforço é, para muitas pessoas, veem as leis como alguma coisa que serve para salvaguardar os interesses das pessoas, do indivíduo em si, mas na verdade não. As leis em muitos casos são feitas justamente para prejudicar a pessoa, porque diga-me, o que é no final de contas incitação à violência? Porque uma coisa é eu falar, se eu falar algo, eu estou a incitar à violência. Se eu escrever algo, eu estou a incitar à violência. Eu não entendo isso como incitação à violência, porque eu estou a pensar, é minha opinião. Então, que crime há em eu pensar ou escrever o que eu estou a pensar? Que crime é este? Artigo 349, participação em monte. Quem tomar parte em monte durante o qual for cometido coletivamente violência contra a pessoa ou propriedade é punido com pena de prisão até 1 ano e multa até 6 meses. Então veja, aqui eu entendo que o crime é a pessoa destruir propriedade, violência contra a pessoa ou propriedade, ou seja, uma pessoa agredir outra pessoa ou destruir uma propriedade, essa pessoa deve ser punida. Tudo bem, eu concordo, mas dizer quem tomar parte, quer dizer que qualquer pessoa que estiver ali no meio, mesmo que estivesse a passar, é possível esta pessoa vir a ser enquadrado e dizer que você é criminoso. A lei não é feita para ajudar o indivíduo, a lei é feita justamente para sacanear as pessoas.
Este é o objetivo da lei. Outro artigo que me chamou a atenção, este artigo aqui. Resistência, artigo 352, resistência ilegal e coação sobre servidor. Não é este artigo. É o artigo 351, desobediência à ordem de dispersão de reunião pública. Este artigo você tem que entender bem. Quem não obedecer à ordem legítima de se retirar de ajuntamento ou reunião pública, dada por autoridade competente com a advertência de que é desobediência, você está numa reunião, numa manifestação. Então, se vier uma ordem de sai lá daqui, saiam daqui, porque isto aqui é crime, você tem que sair dele. A minha pergunta é: quem efetivamente determina que isso aí é crime? Que essa autoridade competente, quem lhe dá esta autoridade de dizer que as pessoas estarem ajuntadas num sítio, pode chegar lá e dizer que é crime, então as pessoas vão sair daquele sítio? Porque isso, na verdade, só dá espaço para qualquer ajuntamento que o governo não quer mandar policiais chegar e dizer é ilegal isso aí, podem sair daí. Então, o que diferencia, expliquem para mim, vocês que são juristas e advogados, o que diferencia um ajuntamento do outro? Porque a única diferença é que num ajuntamento podemos ter uma situação em que ninguém há de vir dizer que é crime, mas num outro ajuntamento podemos ter uma situação em que alguém há de chegar e dizer que é crime e você tem que obedecer. Você percebe como isto é usado politicamente? Porque para você negar reuniões de uma outra parte, do outro lado, a oposição, por exemplo, basta você saber que o pessoal está reunido ali e você chega, fala isto aqui, acabou com a reunião da oposição. Estão a perceber? Então, essa coisa que, essas leis é um monte de subjetividade, é um monte de coisa que qualquer pessoa pode ser enquadrado nisto aqui, e a ideia toda, por exemplo, da perseguição aqui contra o Venâncio é justamente pegar Venâncio em um monte de coisas que não é nada. Não dá para você entender qual é o crime efetivamente que tem no meio disto aqui. Nunca confie nessa coisa de que o Estado faz lei para proteger pessoas. Não, o Estado faz leis que, quando necessário, vai usar para justamente fazer o que? Sacanear as pessoas. Esse é o objetivo. É o que estamos a perceber aqui. Há um outro artigo, artigo 378, campanha contra esforço de guerra. Acho que não é este aqui. Tem um artigo sobre este aqui, prática de atos adequados a provocar guerra, 377. E vamos lá. Quem sendo moçambicano, estrangeiro ou a partida residindo em Moçambique, praticar ato não autorizado pelo governo. A minha pergunta é: o que é ato não autorizado pelo governo? Será que em Moçambique cada coisa que pessoas fazem já está na lei? Cada passo que as pessoas fazem já está na lei? É isso? Eu não sei, né? Adequado ou expor o Estado moçambicano à declaração de guerra ou ação armada é punida com pena de prisão de 8 a 12. Ok, como é que você vai saber que o que eu estou a falar, estou a expor Moçambique a uma situação de ser retaliado por outro país? Então você percebe que estas leis que eu estou a dizer, estas leis é um monte de subjetividade, mas justamente calculada. Sabe para quê? Para pegar as pessoas no meio disto aqui tudo. Isso não quer dizer nada, no meu entendimento, eu como pessoa. É com base nesse tipo de leis que vão querer enquadrar Venâncio. Eu não encontro objetividade, por exemplo, na acusação de dizer que o Venâncio incitou a violência. O que é incitar violência? Então, se eu criticar e eu dizer, por exemplo, que houve fraude nas eleições, isso é incitar as pessoas. Eu em nenhum momento ouvi Venâncio a dizer: peguem a arma, vai lá, mate aquele, ou vai lá, destrua aquela barraca, ou roube. Eu não vi isso. Houve até pessoas que em algum momento, talvez acreditando que o que estava a acontecer em Moçambique de fato poderia ser golpe. Eu nunca vi o que estava a acontecer aqui em Moçambique, o que continua a acontecer aqui, como golpe. Nunca vi desse jeito. Eu vi sempre aquilo como manifestação. Até porque, para você ter golpe, não basta apenas você ter o povo nas ruas. Você precisa necessariamente ter militares ou ter, então, uma parte do próprio governo, através das instituições, mudando de posição. Então, eu nunca vi um golpe no que está a acontecer aqui em Moçambique. Mas o governo moçambicano e o Estado moçambicano estão criando este golpe para quê? Para justificar suas ações em relação ao Venâncio. Repito, falar palavras, escrever coisas nas redes sociais, onde for, não é crime, em minha opinião.
Crime é você, ok, Venâncio comprou tanques e entregou armas para as pessoas fazerem alguma ação. Não vi nenhuma declaração clara do Venâncio dizendo vão lá tomar uma coisa X, vão destruir uma coisa. Então, o que é crime de incitação à violência? Vocês percebem como é muito fácil, com base nesses artigos aqui, enquadrar qualquer coisa e te colocar ali dentro. É por causa disso que a polícia, quando te pega, a primeira coisa que fazem é procurar fazer associação. Este indivíduo faz parte de um grupo onde o chefão fugiu, nunca o chefão encontra. É por causa disso aqui, essas leis aqui é um monte de nada, subjetividade, e que é muito mais usado politicamente do que usado como de fato para fazer justiça. Esta é a minha opinião sobre estas todas as coisas aqui. Então, não haverá justiça sobre esta situação, é claramente uma perseguição e contra aquelas pessoas que eles dizem que foram julgados, não sei se já foram julgados, porque quando o Chapo diz que foram condenados é porque foram julgados. Eu não sei como é que foi esse julgamento das pessoas que foram pegos nas manifestações, que foi tão rápido ao ponto de que Chapo se ofereceu a dar indulto a eles. Isso mostra que tem muita coisa que está errado. E os juristas, os advogados estão aí calados. Enfim, eu não sou jurista, repito, estou a falar o que eu entendo, o empírico, conhecimento que eu tenho só do que eu estou a pensar aqui só, mas este é o meu entendimento de que a justiça está sendo politizada e estas leis aqui, esses artigos do Código Penal é um monte de subjetividade justamente calculadas para beneficiar politicamente quem está a governar, porque pode usar isto aqui para impedir reuniões da oposição, para chamar uma manifestação de criminosa quando lhe for conveniente.